noite, meus amigos. Voltamos para o Jogo do Poder e para a pauta política, hoje recebendo Marcos Cordioli, presidente da Fundação Cultural de Curitiba. Para quem não sabe, o presidente da Fundação Cultural em Curitiba é equivalente ao secretário de Cultura do município. É o retorno dele aqui, porque ele já veio uma vez, muito obrigado por retornar. Cordioli, eu queria começar o programa matando uma curiosidade. Nós tivemos aí agora, recentemente, a substituição do ministro da Cultura, né? Era Marta Suplicy, entrou o Juca. Eu não entendi nada, porque depois que disseram que era o Juca, a Marta resolveu abrir a Quarta Guerra Mundial, né? Perfeito. E, afinal de contas, qual é a tua leitura desse episódio? Em que medida você, o que muda no programa do governo, no que diz respeito ao governo federal, no que diz respeito ao aspecto da cultura? Você que é do PT e eu queria, enfim, que você matasse a minha curiosidade dos telespectadores a respeito disso. Não, perfeito. Eu acho que essa é uma excelente questão. Antes do governo Lula, a política cultural estava fundamentalmente baseada no apoio a eventos culturais, né? Se apoiava a produção de discos, de filmes, o que é uma coisa de extrema importância e é um elemento central das políticas públicas de cultura. No entanto, a partir da gestão do Gil, que tinha como secretário executivo Juca, a política cultural mudou completamente, né? Se procurou dar voz àqueles que não tinham voz, procurou se mostrar visível aquela cultura gigantesca e diversificada do nosso país que não tinha visibilidade. E vários movimentos ocorreram nisso. O primeiro deles foi um grande movimento de democratização, com as conferências nacionais de cultura, com a constituição do Conselho Nacional de Políticas Culturais, com a definição do Plano Nacional de Cultura, enfim, um conjunto de ações republicanas para que a sociedade civil pudesse se manifestar e, a partir daí, ter um controle bastante alto sobre as políticas públicas. Quando o Gil deixou o ministério e o Juca assumiu, essa política foi mantida. Quando depois a Dilma entrou e colocou no lugar do Juca Ana de Holanda, a Ana teve um outro curso. Ela tentou buscar uma identidade diferente, pautou muito o debate dela aí sobre a questão da economia criativa, que também foi importante, mas foi um período em que o Ministério ficou bastante inativo. A Marta entrou com uma outra visão, ela entrou um pouco com a cabeça de ministra, de prefeita de São Paulo. Ela queria fazer algumas grandes realizações que fossem a marca dela, porque, enfim, ela tentou aí desenvolver o Céu das Artes, que seria uma política bastante interessante, mas bastante distante daquilo que vinha sendo realizado, que foi realizado na gestão do Gil e do Juca. Então, quando o Juca volta, ele volta realmente para fazer um diálogo com aquilo que foi o movimento anterior. Retomando o movimento anterior. Exatamente. Aí, do ponto de vista político, acho que tem três leituras, né? Primeiro que a Marta ainda tem um conceito diferente do Juca. Enquanto o Juca organiza os movimentos culturais, os movimentos populares, para lhes dar voz e para desvelar essa cultura invisível, a Marta já prefere uma ação de grandes estruturas do Estado. A segunda, que eu acho que é um condiciente político, é que a Marta sai do governo para tentar suceder o Haddad na Prefeitura de São Paulo. E o Juca tinha sido secretário do Haddad, né? Então, à medida em que o Juca supostamente possa crescer, e eu tenho a certeza que ele vai crescer, porque ele é um bom gestor, ele vai ser um ótimo ministro, seguramente isso reforça a gestão do Haddad e principalmente vai jogar ainda, vai explicitar mais as diferenças com a Marta, né? E provavelmente, eu digo provavelmente porque estão pensando politicamente, mas eu tenho certeza de que o Juca vai fazer uma grande gestão. Então, se o Juca cresce, consequentemente a gestão da Marta no Ministério da Cultura também diminui. Então, eu tenho a impressão que a Marta fez mais um jogo político para evitar que o Juca crescesse, né? E, consequentemente, evitando a diminuição dela nessa disputa pela Prefeitura de São Paulo. Então, nós curitibanos podemos esperar o quê do governo federal? Eu acho que nós podemos esperar três coisas do Juca nesse caminho. Primeiro, eu penso que ele deva alterar significativamente as leis de fomento à produção cultural e aos artistas, principalmente a Lei Rouanet, que hoje ela está muito concentrada em Grandes Santos. O Juca tem uma visão bastante moderna disso, e uma política de descentralização e uma política de desconcentração, como já vem sendo feito no Ancine, onde a diretoria da Ancine é bastante próxima do Juca nesse sentido,
os artistas curitibanos e, consequentemente, a população curitibana devem receber mais verba das leis federais. É meio flagrante essa observação, né? De vez em quando você vê um financiamento para uma atividade de um grande artista que, a rigor, não precisaria daquele financiamento. Aí, por exemplo, como é que pode esse sujeito estar sendo financiado com esse dinheiro, né, público? Exatamente. Eu acho assim, acho que são 3 coisas diferentes que o poder público ele tem que pensar. Ele tem que pensar em ações, em financiar ações, ou fomentar ações culturais que tenham interesse social. Então, às vezes, por exemplo, produção cultural para recuperar o nosso fandango, para recuperar as culturas étnicas de Curitiba, ele tem uma extrema importância, mesmo que isso não venha a ter uma rentabilidade. O segundo, eu acho que ele precisa fomentar os primeiros artistas, precisa fomentar as obras autorais, as obras experimentais que tradicionalmente o mercado não oferta. E no campo daqueles que estão indo para o mercado, que têm capacidade, precisa ter uma política de fomento, ou seja, você financia parte disso ou financia com o objetivo de que esses grupos vão gradativamente alcançando uma maior autonomia financeira. Por exemplo, no caso da música, é possível que em pouco tempo o artista tenha autonomia financeira. Já no caso do teatro, essa autonomia financeira ela é mais relativa, ela demora mais tempo e mesmo assim uma parte dele sempre vai precisar de financiamento. E no caso do cinema, a coisa é bem mais complexa. Né? Para uma disputa grande como nós temos com a indústria dos Estados Unidos, eu creio que pelo menos por várias décadas ainda, nós temos que fomentar mesmo o cinema comercial brasileiro por uma questão aí econômica, porque nós estamos produzindo rentabilidade, e também cultural, né? Porque tanto o teatro quanto a música quanto o cinema é importante. Mas eu gosto sempre de refletir muito sobre isso. Há um campo da cultura popular que sempre tem que ser financiado pelo poder público. A primeira obra, a obra autoral, a obra experimental, também tem que ser sempre financiada pelo poder público, e nessa área que você se relaciona com o mercado, nós temos que pensar em financiamentos gradativos, entendendo que alguns desses segmentos e alguns desses artistas jamais vão ter autonomia plena, mas seguramente eles precisam dialogar mais com o mercado e ter mais rentabilidade para a sua produção cultural. Essa linha de pensamento é mais ou menos a que o Juca caminha, né? Exatamente. O Juca foi o formulador de um projeto chamado Procultura, que ele reorganiza a Lei Rouanet. Né? E ele tem vários instrumentos muito interessantes lá que ajudam nesse sentido. Né? Uma parte deles justamente aumenta a participação do empresariado no fomento da produção artística, outro possibilita a criação de fundos com recursos públicos, mas administrados na forma serão os fundos culturas, onde o pequeno artista, o artista local, o artista regional poderia acessar recursos diretamente para a sua produção, porque às vezes você administrar isso de Brasília é uma coisa muito complexa. E tem uma coisa muito importante aí, que daí não é no ponto da renúncia fiscal, não é do ponto da lei de incentivo, mas é do ponto do uso do recurso direto, que daí são os fundos controlados pelo governo, como aqui em Curitiba nós temos o mesmo mecanismo. Nós temos o Fundo Municipal de Cultura, que é recurso direto do Tesouro Municipal, que nós financiamos obras culturais. E nós temos a renúncia fiscal, que é o mecenato, onde nós emitimos um certificado, a pessoa capta esse dinheiro junto com o empresário, que depois abate esse recurso do pagamento do ISS e IPTU. Então a Lei Rouanet e o Fundo Nacional de Cultura funcionam desta forma, nesse mesmo modelo. E no Fundo Nacional, inclusive, tem um elemento republicano bastante importante, que é a transferência de recurso fundo a fundo. Então, além disso, o Fundo Nacional iria fazer transferência para os fundos estaduais, e os fundos estaduais e o Fundo Nacional também iria transferir para os municipais. Porque independente dos recursos serem muito poucos para a cultura de uma forma geral, nós temos municípios que não têm a menor capacidade de ter uma ação cultural, né? Ok. Nós vamos a um intervalo e voltamos em seguida, daí já falando um pouco mais dos programas que estão em curso em Curitiba. Daqui a pouquinho eu volto com o Marcos Cordial. Voltamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do Jogo do Poder hoje com o presidente da Fundação Cultural de Curitiba, Marcos Cordioli. Bom, passados 2 anos da administração do Gustavo Frutti, o que aconteceu nessa área cultural? Eu sei que o dinheiro é pouco, mas creio que o Frutti escolheu bem o secretário, né? Obrigado. Eu te conheço há muitos anos e eu tenho acompanhado, mas eu queria que os nossos telespectadores também tomassem conhecimento do que vem acontecendo fora, né, do centrinho da cidade, que a gente tende muito a ficar olhando ali o que acontece no centro e não olha o
que acontece fora do centro. Então, veja, a Fundação Cultural tem hoje mais de 500 linhas de ação e nós administramos 110 pontos culturais na cidade. Então, nós fazemos muita coisa. Mas eu resumiria a coisa da seguinte forma. Eu acho que nós começamos efetivamente um processo de descentralização e desconcentração da cultura. Hoje nós já conseguimos realizar 3 ações culturais em cada uma das regionais e, além disso, nós conseguimos implementar um edital na qual nós estamos fomentando a produção cultural no próprio local. Porque uma coisa é você levar aquela produção estabelecida para os bairros, que isso é importante, nós temos feito à medida do possível. Mas a outra é dar voz para aquela produção cultural fazer nascer local, no bairro. No bairro. Então aí nós temos construído pontos de memória, pontos de leitura, o movimento artístico tem crescido nesses lugares, tem consolidado vários outros movimentos culturais, inclusive também estamos consolidando algumas parcerias importantes. Porque hoje nós temos uma obra importante que é o Centro Cultural lá da SIC, e temos aí... Está sendo construído. Está sendo construído nesse momento. E temos mais 2 pontos outros de cultura que nós estamos tentando agregar. Mas faltam espaços, faltam localizações. Então nós temos conseguido fazer algumas relações importantes, como lá, por exemplo, o Centro Cultural do Boqueirão tem desenvolvido uma grande ação, é um centro cultural deles, e nós temos procurado fomentá-los. Eles receberam vários tipos de projetos nossos e o nosso apoio. Agora está aparecendo outras ações na cidade, como, por exemplo, o Projeto Casa Sul, ali no Santa Quitéria, onde um grupo de artistas tem desenvolvido uma ação naquele espaço e também tem se voltado para Portelinha, que é uma comunidade muito carente próxima. Então a nossa intenção, e também nós estamos procurando, a partir destes modelos e de outros, construir comitês culturais regionais, na qual nós nos juntamos com os movimentos culturais locais, com os produtores e procurado aí ocupar praças, canchas cobertas. Por exemplo, tem um programa nosso chamado o Sarau Popular, nós fizemos quase 2 dezenas de eventos deles, passou mais de 800 artistas passaram por ele durante o ano passado, e a grande maioria foram feitos em espaços que não eram da Fundação Cultural. Depois nós fizemos uma noite de gala no Paiol com os melhores deles e ainda estruturamos ações em 3 dos nossos espaços onde essas pessoas podem vir para o centro, né, e aí sim se apresentar com uma estrutura profissional, inclusive tendo a possibilidade de se lançar numa carreira mais reconhecida pela cidade. O outro aspecto que nós estamos enfrentando bastante é uma mudança no processo de participação. Nós já fizemos 2 conferências municipais, a última nós contamos com 2.600 pessoas, foram quase 30 pré-conferências que antecederam. A conferência maior foi feita em 2 sessões e no meio nós tivemos 4 seminários, né, e criou-se conselhos setoriais. E esses conselhos setoriais, para o teatro, para a música, para a dança, eles tendem a ser fortalecidos agora nesse processo e a partir daí eles estão assumindo gradativamente o controle sobre as políticas públicas. Nós vamos fazer para isso uma grande mudança no Conselho Municipal de Cultura também, né, de forma que os recursos da Fundação Cultural e as suas ações passam a ter cada vez mais um controle social. A terceira ação que nós estamos fazendo uma grande mudança também nas nossas leis de fomento, isso que nós conversamos agora. Nós temos o mecenato, por exemplo, que é o nosso programa de renúncia fiscal, que ele consegue ter um ótimo desempenho. Nas gestões anteriores, ele praticamente não alcançava o topo, ou seja, nós tínhamos um volume de projetos que não conseguia captar e tinha um conjunto de recursos que não eram captados. Lá nós iniciamos um processo de conscientização dos empresários e das empresas. No primeiro ano nós conseguimos captar tudo em novembro, o ano passado em maio, e esse ano, já no mês de fevereiro, já esgotou os recursos. Então nós precisamos de fato ampliar o recurso na lei de renúncia. Isso tem um limite. Tem um limite. A prefeitura, dentro do orçamento dela, qual é o limite? Veja, assim... Atingido o limite não pode mais. Exatamente. Os 2 fundos de cultura funcionam da seguinte forma. Nós temos o Fundo Municipal de Cultura, assim como o da renúncia fiscal, que ambos são fixados no orçamento. O Fundo Municipal nós operamos, nós lançamos os editais, já sabemos aquele valor, e em cima daquele valor nós lançamos um conjunto de editais que são executados daí... Você pode captar até tantos milhões... Agora, no da renúncia fiscal é diferente. E aí nós tivemos um problema, porque o edital que nós estamos operando agora foi um edital de 2011. E esse edital, ele estabeleceu que todos os projetos que atingissem a nota 8 receberiam certificado. Aí o que ocorreu? Nós tivemos um grande número de projetos inscritos e um grande número de projetos com nota 8. Então nós passamos a ter
naquela época, com certificados que valiam por 2 anos e meio, nós tivemos quase 500 projetos aprovados, o que equivaleria mais ou menos a 57 milhões. E como o nosso fundo de renúncia fiscal aí do mecenato está em torno de 10 milhões e meio, que varia em função da perspectiva de captação, então nós tínhamos quase que o dobro, nós tínhamos mais que o dobro, né, de perspectiva de cartas no mercado, considerando isso. Então, desta forma, se esgotou muito rapidamente. Nós vamos abrir um novo edital para o mecenato, ele vai classificar os projetos esse ano e a captação deve se iniciar o ano que vem. Aí nós vamos ter que estabelecer um teto melhor. Por quê? Porque, de certa forma, quando a pessoa recebe o certificado, ela cria uma grande expectativa. É pela natureza mesmo do próprio mecenato, assim como a Lei Rouanet, a Lei do Audiovisual, que nem todo mundo vai conseguir captar, nem todo mundo vai captar tudo, então, portanto, tem projetos que, por não, enfim, entrarem aí na perspectiva daqueles que financiam, acabam não recebendo recurso. Mas o problema é que o edital, na forma como ele foi concebido, lá em 2011, nós tivemos que administrar isso a partir de 2013, gerou uma massa muito grande. E isso, de certa forma, congestiona todo o sistema, né? Porque as empresas que financiam recebem um número muito maior de projetos, as pessoas às vezes investem bastante tempo na captação disso e como a concorrência é muito grande, eles acabam gastando tempo e tendo pouco retorno em termos de recurso, isso também dificulta, então o tempo que poderia estar sendo usado em outras modalidades de captação acabam sendo desgastados, né? E o terceiro é que gera também um conflito relativamente grande entre as próprias linguagens. Então, às vezes você tem segmentos que captam mais do que outros, e isso acaba, no ponto de vista do fomento da cena cultural, criando aí várias distorções, né? Nós ouvimos várias pessoas aí durante o ano passado, nós até retardamos um pouquinho as mudanças na lei como nós queríamos, primeiro para consolidar um sistema democrático na cidade e segundo também para entender melhor quais eram as sinalizações que a sociedade estava fazendo para nós. Mas introduzimos mudanças importantes, por exemplo, com o dinheiro do fundo, além de fomentarmos as ações culturais que nós tradicionalmente estávamos fomentando, nós criamos 2 editais que são muito importantes. Um dele é o de apoio ao empreendedor cultural, que nós queremos ser o último recurso para alguém que está entrando no mercado cultural ou para alguém que já é um produtor, mas que está tendo dificuldade para produzir uma boa obra. Então, por exemplo, a pessoa quer organizar um festival de música. Ele faz um orçamento e acredita que tem a perspectiva de buscar 70 mil reais. Aí ele busca passagens, apoios, patrocínios, mas falta 18 mil reais. Então nós queremos ser esse último dinheiro, que é aquele que ajuda a viabilizar os projetos culturais, mas ao mesmo tempo fazendo com que essas pessoas que tenham perspectiva de mercado, elas possam primeiro se organizar, se profissionalizar, se estabelecer, e nós vamos com apoio. Enquanto a outra parte do fundo, essa nós mantemos naquela linha que nós conversávamos no primeiro bloco, né? Nós financiamos as primeiras obras, nós financiamos as obras autorais, as obras experimentais, obras de memória, obras de patrimônio, que dificilmente você consegue apoio na iniciativa privada. E estamos lançando agora, né, estamos com o edital aberto ainda no mês de fevereiro, um projeto inédito e de extrema importância. Nós conseguimos um apoio da Ancine, no edital que a Ancine fez, mas conseguimos fazer um edital específico para Curitiba, onde nós vamos contratar 16 pilotos de telesérie e mais 4 telefilmes. Esses 16 pilotos, nós vamos então credenciar 16 produtoras, vão produzir projetos de série, produzir o seu piloto e eles podem vender para as TVs pagas no Brasil ou TVs abertas, que hoje está um mercado extremamente aquecido. E o que é importante nisso? Se esses pilotos são vendidos para uma TV paga, eles podem entrar depois pela linha B do Fundo Setorial do Audiovisual na própria Ancine, e a Ancine paga 85% da produção de toda a série, e a TV pagaria apenas 15%. Então, com isso, produzindo 16 pilotos, seguramente nós vamos poder ter várias produções locais para alimentar as TVs, tanto abertas quanto fechadas, que atuam aqui no Paraná, e seguramente nós vamos colocar também uma boa produção para os grandes compradores nacionais. Eu creio que pelo menos 50% delas devem ir nesse processo. E o que é mais importante, se essas séries se esses pilotos forem transformados em séries, digamos, de 24 capítulos, e nós produzirmos pelo menos 10 delas, significa que nós vamos estar produzindo 240 episódios
de telesérie em Curitiba. Extraordinário. Isso mexe com toda a cadeia produtiva, profissionaliza toda a estrutura e nos coloca principalmente a ser uma referência na produção do audiovisual, que hoje nós já somos, né? Sim. Produzimos muita publicidade, Sim. temos gente premiada na área do longa-metragem e do curta-metragem, mas nós não conseguimos transformar isso em recurso, não conseguimos transformar isso numa indústria organizada, como ocorre nos Estados Unidos, né? Onde várias cidades Sim. se especializaram nisso. E Curitiba acho que está indo nesse caminho, graças ao uso do nosso recurso público. Bacana. Vamos a mais um breve intervalo e voltamos em seguida para falar do Carnaval de Curitiba. Daqui a pouquinho. Voltamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do Jogo do Poder de hoje com Marcos Cordioli, presidente da Fundação Cultural de Curitiba. Eu estou lendo aqui, que a Fran preparou, Carnaval Gospel. Exatamente. Curitiba. Exatamente. Que é isso? Veja, o Carnaval de Curitiba teve uma tradição grande, desde a década de 40, lá com Maia da Cuíca, que fez a Escola do Colorado, mas depois, e teve um carnaval também gigantesco, nós tínhamos vários blocos, né, lá do Bife Sujo, todos os clubes tinham 5 bailes noturnos e 2 matinês, mas isso aí a partir do início dos anos 90 então em declínio. E uma parte da cidade também começou a ter um preconceito muito grande com o carnaval da cidade. De fato, naquela época você não tinha a estrutura que você tinha hoje, né? Então se colocava arquibancadas da Marechal Deodoro, que na época ainda tinha estacionamento, era colocado 15 dias antes, montado 15 dias depois, ficava aquela sujeira, enfim, não havia os esquemas de segurança. Bom, o que nós fizemos? Primeiro nós investimos em recuperar o carnaval tradicional de escola de samba. Trouxemos para Marechal, ele é uma arena super segura, vai muita gente, as pessoas vêm em caravana dos bairros, né, em vans, em ônibus, demos segurança, alimentação, enfim, é uma coisa super bem organizada, que funciona com muita qualidade. E com isso também, esse ano, conseguimos aumentar o recurso para as escolas de samba, e aí as escolas estão muito empolgadas, está todo mundo trabalhando junto e nós estamos fazendo 2 coisas. Cultura popular nos bairros, porque as escolas de samba fazem isso, e ao mesmo tempo estamos privilegiando para a população curitibana um carnaval de altíssima qualidade, né? Quem vai, quem assiste pela TV, sempre fica muito feliz. Inclusive o programa de vocês aqui do 190 sempre tem nos coberto lá, e inclusive os repórteres, encontrei com eles agora aqui na entrada do CNT, eles estão muito felizes com o carnaval desse ano. Só que nós fizemos um carnaval multicultural. Esse carnaval ainda tem o Rock Carnival, que traz aí durante 2 dias feras do rock mundial, do circuito alternativo, que você não vai ver nunca mais no Brasil, a não ser que esses caras explodam, mas são de altíssima qualidade. Fizemos o Carnaval Gospel, para aqueles que não gostam de samba nem de rock. É um festival de música gospel, que traz bandas de várias denominações, é um pessoal que faz música autoral baseada nesse princípio e tem sido uma coisa muito bacana, um pessoal muito organizado, muito criativo, porque aliás as igrejas, principalmente as igrejas evangélicas e pentecostais, são as que mais estão formando músicos hoje na cidade, né? Porque as pessoas têm coral, tem grupos de músicos e nós queremos tratar isso com eles. Claro que esse não é um espaço para pregação, não é um espaço para fazer oração, não é um espaço para tocar os hinos tradicionais. Mas é um espaço de manifestação da cultura gospel. Da cultura que existe, gospel, né? que existe. Aliás, tem gente que acha que critica a televisão quando ela faz programa de conteúdo religioso e esquece que existe um público imenso, né, no grande, Brasil. Qualificado. E que tem que ter oportunidade de ter acesso aos meios de comunicação. Então, e além disso, nós também conseguimos organizar um pré-carnaval bem consistente na cidade. Nós temos lá o Garibaldi e Sassis, que era um bloco que tradicionalmente saía ali no Largo da Ordem. Houve até problemas com o poder público e a polícia em 2012. Quando nós assumimos, nós procuramos viabilizar uma saída deles com melhor qualidade. Isso foi feito já em 2012, só que numa relação entre a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, a própria direção do Sassis e Garibaldi, nós vimos que o Largo da Ordem tinha ficado pequeno, que eles cresceram muito. E aí nós os trouxemos para Marechal. Se por um lado mudou um pouco o contexto, por outro lado eles estão atraindo assim verdadeiras multidões todas as vezes que eles saem. O ano passado isso já foi um sucesso muito grande. Esse ano eles já saíram no último final de semana de janeiro, então, né, hoje também aqui com a Orquestra de Olinda, no sábado lá no Sítio Cercado, então são 3 saídas deles que mobilizam muita gente. E lançamos uma novidade esse ano, que foi o Carnaval Eletrônico, né, onde nós fizemos na Marechal um palco para 35 mil pessoas, Cordioli, uma bela festa. 1 minuto e meio aqui, aliás 1 minuto, onde é que as pessoas têm que ir
para aproveitar o Carnaval de Curitiba? Você Olha, que é o secretário, o que você sugere para o nosso curitibano? Nós temos assim, Quais carnaval... os horários ou os locais? Carnaval, cada um faz o seu. Todos os nossos espaços estão ocupados. Na Marechal, no sábado, nós temos carnaval o dia inteiro. Temos alguns bailes na periferia. Tem o Carnaval Gospel na segunda-feira. Tem o rock lá no estacionamento da Câmara. Basta entrar na página da Fundação Cultural. fundaçãoculturaldecuritiba.com.br, que tem toda a programação lá. O esquema de segurança está... Não, perfeito. Eu li que a prefeitura tem o seu próprio esquema de segurança, né? Aliás, tem a guarda municipal, né? Veja, nós já fizemos grandes eventos massivos na cidade, nenhum deles nós tivemos um incidente. Tivemos, né, no final de semana passado, que assim mesmo eu tenho contestado o que a imprensa tem dito, né, que não houve efetivamente nenhum tipo de depredação e distúrbio. O que houve foi uma briga, a Polícia Militar interviu, isso depois que nós já tínhamos saído na área de controle da Polícia Militar. Pelo jeito, a forma como eles agiram fez com que um grupo de pessoas jogassem garrafas e pedras na polícia, e eles saíram dispersando todo mundo. A imprensa, infelizmente, parte da imprensa, infelizmente, disse que houve um distúrbio, que houve quebra-quebra, mas não houve. Tanto é que só foram detidas, segundo a polícia, 4 pessoas, mas nós